Olá, Quer Saber está de volta. No vídeo anterior, eu falei sobre o amigo oculto dos últimos dias de aula. Então, isso significa que estamos às portas das férias escolares. E as férias são sempre um desafio para os pais de crianças e de pré-adolescentes ou dos adolescentes mais jovens. O que é que eu vou fazer com todo mundo em casa? O que é que eu vou fazer se eu tenho que trabalhar e as crianças têm que ficar em casa? Como é que eu vou fazer? E nesse momento em que a gente está sendo bombardeado, insistentemente instruído sobre o perigo do abuso de telas, muitos pais estão se questionando: meu Deus, como vai ser nas férias? Meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou arrumar para essa criança fazer, para esse pré-adolescente fazer? E, de fato, isso é uma preocupação. De fato, isso precisa estar em pauta. Nós precisamos buscar e implementar soluções. Não adianta só pensar e não fazer. E não adianta não pensar e também não fazer. Nós precisamos pensar e fazer. Então, eu queria dar algumas sugestões. É claro que elas não são suficientes, que não necessariamente se aplicam a você, à sua realidade, mas elas podem te ajudar a entrar no tema e a descobrir as suas possibilidades. Então vamos lá. Fiz algumas anotações para não me alongar demais. Primeiro, leve seu filho, filha, criança ou adolescente para uma caminhada exclusiva, só vocês dois, e converse com ele, com ela. Se ele, ela, quiser falar de si, beleza, ouça, mas ouça de verdade, sem criticar, sem falar que não podia ser assim, sem falar que tá tudo errado, ouça. Se ele não quiser falar, fale de si, mas fale de si. Não dê uma aula sobre como ele deve ser, como você foi modelo, como tudo que você fez e foi está correto. Primeiro, porque ele sabe que não é verdade. Segundo, porque isso afasta e não aproxima. Mas converse sobre as angústias que você tinha naquela idade, as preocupações que você tinha naquela idade, as brincadeiras, as amizades, as diferenças que você vê daquela época em que você tinha a idade que seu filho está hoje e a vida que ele tem hoje. Fale de você, fale naturalmente, esqueça o tom professoral e fale de pessoa para pessoa. Se você acha que algumas coisas o seu filho, a sua filha ainda não está preparado para ouvir, não fale. Mas tem outras coisas, tem tantas outras coisas a seu respeito que você pode dizer sinceramente. Porque pensa bem, a maioria de nós adultos, pais, quer que o filho seja sincero, que fale a verdade, mas a gente não fala. A gente não fala a verdade sobre a gente mesmo, sobre como a gente se sente, sobre como a gente viveu aquele período da nossa vida que o filho, a filha está vivendo agora, mas a gente gostaria que eles fossem sinceros. Olha, deixa eu te contar uma coisa. Eles têm um radar e eles são os melhores especialistas em reconhecer nossas mentiras, as coisas que a gente encobre, nossas desculpas esfarrapadas. Eles são especialistas. Não tente fazer isso. Eles não vão acreditar e, pior ainda, eles podem perder mais a confiança e aquela entrega absoluta que eles já vão perder mesmo à medida que forem crescendo na relação com você. Não corra esse risco. Não dificulte as coisas, nem para você, nem para eles. Outra sugestão:
Deixe seu filho, sua filha, escutar você falando coisas boas dele de maneira indireta. Eu já falei isso aqui. Mas nas férias, a gente costuma ficar sobrecarregado e a gente deixa que eles ouçam as nossas reclamações, o nosso cansaço, o nosso estresse. E aí fica parecendo que é só isso. Então, deixe que ele escute, sem querer, né? Que você tem orgulho dele, que você está encantada com alguma coisa que ela fez, que você descobriu uma característica nele ou nela, que você ficou maravilhada, maravilhado, que você se surpreendeu com a habilidade tal, porque tem, eu aposto que tem, não é? Valorize pequenas coisas, deixe que ele ouça, sem que seja um elogio direto, porque às vezes esse elogio direto é um pouco difícil para a criança, para o adolescente, não sabe como reagir, mas sabendo que ele vai ouvir, fale com alguém, com a avó, com o pai, com uma tia, com a funcionária da casa, com alguém que foi visitar vocês. Fale bem do seu filho, da sua filha, para que ele ouça. Plante e cultive tradições afetivas. Pequenas coisas, tipo, toda sexta-feira é dia de pizza. Não é vamos pedir pizza, vamos fazer pizza. Vai fazer uma sujeira, você não tem ideia. Depois todo mundo limpa. Essa é a ideia. Todo mundo junto para fazer a sujeira e a pizza e para limpar a sujeira da pizza. Todo mundo junto. Essas coisas costumam gerar brincadeiras ótimas. Brincadeira com a espuma de sabão, brincadeira com alguma vasilha, com alguma coisa. Costuma ser ótimo, não é? Costuma prender a criança e fazer com que ela veja o lado bom de coisas que você normalmente reclama de fazer, né? Mas criar uma situação especial, não é uma rotina, não é uma coisa que você sempre faz, é uma coisa especial. Você vai criar uma tradição. Na minha casa, quando a gente entrava de férias, a tarefa número 1 era ir ao dentista. Então, assim, isso era uma tradição. Não era ruim, a gente nunca teve problema. Lá em casa, a gente não desenvolveu esse problema, medo do dentista, dificuldade e tal, mas era óbvio, a gente sabia. Entrou de férias, na semana seguinte, vamos ao dentista. Então, são essas coisas, criar essas coisas, e você não precisa criar a tradição de ir ao dentista, você pode criar a tradição de toda sexta-feira de férias fazerem juntos uma pizza, comerem juntos uma pizza e limparem juntos a bagunça que a pizza fez. Não pode ser uma boa? E na hora de comer a pizza, sem críticas, sem reprimendas, sem casos, problemas para resolver, aquela hora ali é sagrada, aquela hora ali é de brincadeira. Pense como você se comportaria com uma visita. Se comporte mais ou menos igual. Mais ou menos porque você pode ter mais liberdade, mas não extrapole, não deixe a coisa ir para o lado da crítica, da repreensão. Não estrague a festa e não deixe que ele estrague. Ajude seu filho, sua filha a aprender, a preservar esses momentos, a cultivar esses momentos. Faça a tal caminhada, né? Que a gente já falou aqui no item 1, exclusiva, se você tem mais de um filho, um dia com um dia com outro, ou faça um piquenique em família, para variar, para ser uma coisa diferente. Marque um dia para assistir um filme em família, assistir, comentar. E não é, o que você achou, fulano? E eu acho que é igual a você. Não, é assistir, comentar, ouvir, não aproveitar o filme para alfinetar, mas para acolher.
mas para refletir, porque alguma coisa ali vai ser, talvez, né, revelada sobre seu filho, mas sobre você também. Todos temos o telhado de vidro, então cuide, né, de não jogar pedra no telhado do seu filho, para preservar o seu telhado e para preservarem o telhado de ambos, para que vocês aprendam a ouvir, a perceber coisas um do outro com respeito, com compaixão, com carinho. Faça com os seus filhos, especialmente nessa época de Natal, é uma época muito propícia, algumas visitas solidárias à casa da criança, ao asilo. Vá, leve o seu filho, leve alguma coisa que você possa levar para doar, mas principalmente doe tempo, doe afeto. Quando eu trabalhava na PAI, todo Natal, Dia da Criança, tinha uma pessoa que ia e levava os filhos. Ela levava bolo, ela fazia uma festa. E ela falava que ela tinha muita dificuldade de ir e ver as crianças da PAI. Mas ela também tinha um grande afeto por aquelas crianças, por aquelas famílias. Aquilo, ao mesmo tempo que ela ia ver as crianças e aquilo a entristecia, levar uma alegria como que curava aquela tristeza e era importante para ela. Faça alguma coisa assim. Nos últimos anos, eu atendi uma adolescente que regularmente os pais levavam a ela e ao irmão para fazer essas visitas solidárias. Crie esse hábito, faça isso. Isso vai aprofundar o sentido de um Natal que a gente reclama que não existe mais. Crie o Natal que você quer que exista na sua família, para os seus filhos, para você. Crie o hábito de deixar mensagens afetivas positivas. Um quadrinho no quarto onde você coloque bilhetinhos, não é? É tão bonitinho, tem uns pregadorzinhos assim, igual o pregador de roupa, tem de madeirinha, mas tem coloridinho, de plástico. Tenha um quadrinho e pendure lá um bilhetinho carinhoso, ou se você não tem, se você ainda não providenciou o quadrinho, o quarto não tem espaço, ponha no espelho do banheiro algum bilhetinho, ponha dentro do caderno, dentro da mochila, alguma coisa afetiva, ponha debaixo do travesseiro, se ele tem o hábito de botar a mão debaixo do travesseiro, como muitas crianças têm, ele vai achar, né? Surpreenda o seu filho com declarações de amor simples, sinceras e delicadas, porque isso ensina a criança a fazer isso. Você quer muito que ele seja assim, você quer muito que ele seja visto assim, então seja com ele para que ele aprenda. Eu faço questão no consultório, quando a criança comenta que é aniversário de alguém da família ou de amigo, eu faço questão de oferecer para fazermos um cartão. Eu tenho papel colorido, adesivo, enfeitinho, fitinha, lacinho. Eu faço questão de fazer um cartão que a criança faça. Se a criança ainda não sabe escrever e se ela quer escrever, eu escrevo para ela copiar e ela acha o máximo. Ela fica encantada com o fato de escrever aquilo que ela falou, né? Porque ela fala, eu escrevo e ela copia. Quando ela não sabe escrever, a criança fica maravilhada. Outras crianças querem escrever com letra cursiva para que eu veja que ela já sabe, para que a mãe, o pai, a avó veja que ela já sabe.
não custa nada, custa tão pouco, né? Um conjunto do papel colorido nas papelarias, né? É baratinho, porque dura muito. Você não vai fazer isso todo dia, você não vai fazer isso toda hora. E tem as cores, e a criança curte falar assim, mas no papel preto o lápis branco aparece? Aparece. E tem um giz de cera agora que é meio cremosinho, assim, tá escrito que ele é aquarelável, mas o aquarelável não funciona muito bem não. Mas ele é cremosinho, fica lindo no papel colorido, as crianças adoram. E isso dura muito, gente, você não vai usar todo dia, então é uma coisa que você pode fazer. Há alguns anos atrás, bastante, talvez uns 13, 14 anos atrás, eu li um livro lindo, um dos livros que mais me fez chorar na minha vida, que é Conversas na Porta da Geladeira. Eu tinha ido a um congresso em Belo Horizonte, talvez em novembro, final de novembro, e voltei com uma pilha de livros, como é de costume. E como aquele não era de psicologia, não era um livro de estudar, ele ficou reservado para as férias. Eu não abri nem aquele plástico que vem embalando o livro para não cair na tentação de ler. Levei para a praia. A minha praia, eu amo praia, mas a minha praia começa às 8 horas, 8 e pouco, e termina 11, 11 e pouco. Quando as pessoas da casa em que eu estou estão chegando na praia, eu estou saindo da praia. E aí eu fico muito tempo sozinha em casa. Fui ler o livro. Primeiro assim, que eu li em 2 horas, porque eram bilhetes trocados entre mãe e filha. A mãe médica, a filha adolescente já maior, né, no final da adolescência. A mãe trabalhava muito, ela também tinha muitas atividades, né, se preparando para a universidade. Em breve, elas pouco se encontravam. Então, elas trocavam conversas na porta da geladeira. E vou dar um spoiler do livro, né? Essa mãe adoece e morre. E essa menina tinha, então, todos aqueles bilhetes, todas aquelas conversas, tudo aquilo entre ela e a mãe registrados na porta da geladeira. Conversas na porta da geladeira. Eu tenho esse livro, né? Posso emprestar. É emocionante. E ele reforçou esse hábito, esse valor de dar por escrito alguma coisa que eu faça, que eu sinta, que eu queira expressar. Quando não, né, eu acho que não cabe fazer um cartão, né, às vezes pelo tipo de pessoa, pela situação, pela pouca intimidade que eu tenho, eu uso cartão aí comercial, mas daqueles pintores com a boca e os pés. Eu não desperdiço a oportunidade de trazer o sentido das coisas, que as coisas têm para mim, o sentido que eu vejo nas coisas. Então, eu sou, né, uma contribuinte, uma contribuidora, não sei bem como fala, dessa associação de pintores com a boca e os pés. Herdei da minha mãe, né? Minha mãe contribuía, com a morte dela eu passei para o meu nome e eu recebo no final do ano um calendário de mesa e cartões de Natal. E no início do ano eu recebo cartões, né? Cartões mais não temáticos. Às vezes tem relação com cada mês do ano, assim também, mas cartões não temáticos. E são os cartões que eu uso. Eu faço questão, porque tá escrito lá o nome do quadro, né? E escrito quem pintou, se pintou com a boca, se pintou com os pés ou com a boca e os pés. E sempre que uma criança pergunta, porque o calendário fica na minha mesa,
Eu faço questão de mostrar, de contar a história, para que ela veja. Porque eu acho que a gente está empobrecendo muito a vida das crianças ao esconder delas toda a riqueza que a vida tem. E essa riqueza que a vida tem é uma soma, um conjunto de coisas lindas, maravilhosas, mas também de coisas difíceis, duras, exigentes, sofridas e que dão sentido a muitas coisas para nós. E nós estamos empobrecendo a nossa vida e a vida dessas gerações, né, que nos acompanham e que nos sucedem ao poupá-las da vida real. E a última dica é, sem forçar, sem marcar dia e hora, aprenda a puxar conversas especiais com seu filho. Por exemplo, tá andando de carro, indo de um lugar para o outro, pergunta: qual a sua música preferida? Quem fez essa música? Quem é essa pessoa? Às vezes você não conhece e talvez seja bom conhecer. Eu vejo que eu causo surpresa, por exemplo, quando eu falo que eu gosto do Emicida, porque os adolescentes jovens, os pré-adolescentes, eles me acham muito velha para gostar de alguém, né, jovem. Eles acham graça quando eu falo que eu gosto, mas talvez você possa aprender, não é, com eles quem são as pessoas que ele admira e por que ele admira e o que ele sabe da história daquela pessoa. Talvez você possa saber também e isso te ajude a criar uma ponte com seu filho. Pergunte: qual a sua lembrança favorita da sua infância? Qual o seu plano para as férias? Não precisa ser uma coisa profunda, né? Você pode perguntar assim: qual o seu plano para as férias? O que você quer fazer nas férias? E ele vai falar de coisas, você vai falar como você vai se sentir ao fazer essas coisas, como você espera se sentir ao fazer essas coisas. Porque aí você talvez entenda que você possa proporcionar isso com um pouco mais de facilidade para ele, porque vai ser importante para ele. E talvez você veja que algumas coisas não poderão acontecer. E aí você oferece alternativas e você também prepara o seu filho para aceitar, para lidar com essa frustração de não realizar todos os desejos. Né? Você pode perguntar: como você pensa que você será aos 10 anos, se ele tem 7? Aos 15, se ele tem 10? Aos 18, se ele tem 15, ele, ela? São conversas que podem ser interessantes, mas não é para você aproveitar essa hora para dar uma lição de moral, não. É para você conversar de coração aberto, é para você ouvir, refletir, aprender e humildemente conhecer o seu filho. E aí, se conhecer também, porque a maneira como você vai reagir àquilo que você sabe vai te dizer quem é você e onde estão os nós que te impedem de se comunicar mais abertamente, mais afetivamente, mais profundamente, mais alegremente com seu filho, com sua filha.